Olá, professor Glauber, e hoje nós vamos fazer a correção de exercícios sobre funções oxigenadas, aldeídos e cetonas. Lista de exercícios da terceira série. Bom, então vamos à correção do nosso primeiro exercício. O primeiro exercício fala assim: dê a nomenclatura dos seguintes aldeídos. Bom, então já reconheceu a função aqui. O que nós temos diferente dos aldeídos em relação às outras funções, pessoal? Lembrando que nós vamos completar, o que vai mudar é só a terminação. Então, lá na regra de nomenclatura, nas regras de nomenclatura, nós vamos ter o quê? Os radicais, que são as ramificações. Depois, o tipo de o prefixo, que indica o número de átomos de carbono da cadeia principal. O tipo de ligação, que a gente chama de infixo, né? Ó. E mais a terminação, que no caso do aldeído é -al, né? Então ele vai terminar com -al. Aqui, nas ligações, a gente pode usar an, em ou in, né? Que seria ligação simples, dupla ou tripla. Os radicais, que são as ramificações, são, né, os radicais que estão fora da cadeia principal. E o prefixo, nós vamos ver o número de átomos de carbono da cadeia principal. Então vamos ao nosso primeiro exercício aqui. Letra A. Então a gente já reconhece a função aqui, ó. Lembrando que o aldeído, a carbonila, vem sempre na extremidade. Então eu vou começar a numerar a partir da extremidade. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Essa seria a minha cadeia principal. E a gente percebe que a gente tem uma ramificação. Eu tenho um radical aqui fora da cadeia principal. Nesse caso aqui é um radical metil. Então nós vamos começar a nomenclatura por aqui. Então na letra A nós vamos ter 2-metil. Lembrando que o 2 é a posição da ramificação. Esse número não é quantidade, pessoal, né? Posição. 4 carbonos na cadeia principal. But. As ligações do carbono são todas simples, estão an, e mais a terminação al. Então, 2-metil-butanal. Então, nós temos a letra A. Certo? Letra B. Então, vamos identificar a cadeia principal. Primeira coisa, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, a gente pode numerar de qualquer forma. Então, vamos numerar aqui. Então, nós vamos ter isso aqui, vai ser o nosso radical, né? Com 2 carbonos, então é um radical etil. Então, nós vamos ter o quê? 2-etil-butanal. Né? Então, 2-etil-butanal. Certo? Essa seria a letra B. Letra C. Começando sempre pela carbonila, nesse caso está na extremidade. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Aqui agora nós temos 3 ramificações. Né? As 3 ramificações são ramificações metil. Então nós vamos ter o quê? Elas estão na posição 2, 3 e 4. Então nós vamos ter 2, 3, 4 trimetil, que indicam as 3 ramificações. A cadeia principal tem 5 carbonos, 5 é pente. Então, pentanal. Né? Então, ó, mas sempre que a terminação dos aldeídos é -al. Então a gente vai terminando aí a letra C. Letra D, aqui mudou um pouquinho a forma dele apresentar a carbonila, mas aqui a gente vê, ó, um carbono,
um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Então eu já lembro na extremidade. Então tem que lembrar que isso aqui é um aldeído, representa um aldeído. Então a função está aqui. Eu vou começar a numerar a partir daqui. Ramificação, essa ramificação aqui, quando eu tenho o benzeno na forma de ramificação, ele recebe o nome de fenil. Então 2-fenil, 3 carbonos na cadeia principal, 3, o prefixo é prop. Então propanal. Então 2-fenilpropanal. Então nós temos aí o primeiro exercício respondido. Número 2. Uma questão da PUCamp de São Paulo. Além de ser utilizada na preparação do formol, a substância de fórmula mostrada na figura a seguir tem aplicação industrial na fabricação do baquelite. A função química e o nome oficial desse composto são respectivamente. Bom, aqui, pessoal, a gente vai identificar aqui, nós temos aqui essa ligação aqui é uma ligação simples, tá? Só corrigindo aí. Então a gente tem a carbonila, que é característica dos aldeídos, então a gente já sabe que é um aldeído. Como só tem um carbono, o prefixo é met. Então o nome oficial dele seria o quê? Metanal. Tá? Então, aldeído, que seria a função, e o nome oficial metanal. O popular formol, né, que a gente tem aí. Questão número 3. O nome do composto a seguir é... Então vamos lá. Aqui novamente nós temos aqui também uma ligação simples aí. Foi um erro na hora de imprimir. Ficou essa ligação dupla para o hidrogênio. Mas lembrando que o hidrogênio só faz ligação simples. Então nós vamos ter o que, pessoal? Carbonila na extremidade. Então a gente já sabe que é um aldeído. 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. Tem-se uma ramificação aqui. Então o nome dele é o que? 2-metil. 4 carbonos, but. Ligações simples, butanal. Então, letra D. Certo? Então, questão número 3, alternativa D. Questão número 4. A substância representada abaixo é usada em processo de vulcanização da borracha, na produção de resinas e para dar maleabilidade a certos tipos de plástico. Assinale a alternativa que indica o nome oficial e o nome usual desse aldeído. Então nós temos a carbonila na extremidade. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. O nome oficial. Então, nós não temos ramificação. Então vou começar pela cadeia principal, but. As ligações do carbono são todas simples. Então butanal. Né? Esse aldeído aqui a gente é chamado de aldeído também, o nome oficial dele é aldeído butírico. O but aqui, ó, representando os 4 carbonos. Então a alternativa correta, letra C. Então número 4, letra C. Questão número 5. Tá pedindo, a questão número 5 fala: relacione corretamente as estruturas de acordo com a nomenclatura oficial de cada aldeído. Então, número 1, primeiro composto. Nesse aqui, nós temos a função aldeído, ela aparece 2 vezes. Então, nós temos a carbonila nas 2 extremidades. A gente fala que é um dialdeído. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 é but. As ligações do carbono são simples, então butan.
No caso aqui, como nós temos duas carbonilas, então eu vou acrescentar o di, al, para indicar que são duas carbonilas, uma em cada extremidade. Então fica butano-dial. Então nós temos a relação aí, butano-dial, é a letra C. Né? Então nós temos a primeira relação aí, 1C. O outro, número 2, segundo composto. Começo aqui, vocês estão vendo que aqui ele resumiu a fórmula. Então nós temos 5 carbonos aqui, 1 e 5, 6, com mais 1, 7. Então na verdade esse composto aqui ele apresenta 7 carbonos na sua cadeia principal. Então nós vamos ter o quê? 7 é penta, ou hepta, né? 7 carbonos, hepta. Então nós vamos ter o quê? Heptanal. Ó, então heptanal. Letra D. Então 2D. Composto número 3 é um composto um pouquinho mais complicado, porque ele não apresenta várias ramificações, mas o segredo aqui é reconhecer a cadeia principal, pessoal. Então nós vamos lá. Lembrando que eu começo sempre pela função, então a carbonila está aqui, nessa extremidade. Então eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na cadeia principal, ela vai ficar aqui, ó. Então, nós temos 8 carbonos na cadeia principal. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente tem uma ramificação fenil. Então, seria 3-fenil. Né? 5, esse radical aqui é o isopropil. Aqui é fenil. E aqui eu tenho uma ramificação metil. Então, pelas alternativas nossas aí, né, até a gente pode ver lá, o número 3 vai ser a letra A. 3-fenil, 5 isopropil, 6 metil, oct, ó, 8 carbonos, al. Então, número 3, letra A. Número 4. Começando a numerar aqui, ainda nós vamos ter 6 carbonos na cadeia principal. 6 estão prefixo, então vai hexa. Temos duas ramificações metil, uma no terceiro carbono e uma no 5. Então fica 3,5 dimetil. Lá nas nossas opções, ó. Então nós temos lá na letra E, né? 3,5 dimetil hexanal. Então, composto 4 é a letra E. E o composto 5, né? Agora só sobrou pra gente a letra B. Nós vamos ver a nomenclatura dele aqui. Então eu vou começar aqui. Oito. Então nós temos duas ramificações no 3 e no 7. Então 3,7 dimetil. E agora aparecem duas duplas. Ó. A cadeia principal tem 8 carbonos. Então oct, as duas duplas. Dien. Então por quê? Porque são duas duplas. Uma entre o segundo e o terceiro, então recebe o número 2. E outra entre o sexto e o sétimo carbono. Então sempre vem um número menor na frente. Então 2 e 6 dienal. Então 2, 6 octadienal.
certo? 5, letra B. Então a gente encerra a correção aí sobre aldeídos. Vamos à nossa correção sobre cetonas, pessoal. Correção de exercícios sobre cetonas. Bom, o número 1 fala, dê o nome das seguintes cetonas. Lembrando que a nomenclatura oficial das cetonas, a única coisa que vai mudar é a terminação. A terminação agora vai ser ona, né? Então a terminação das cetonas é ona. Então as outras regras são todas as mesmas. Então a gente continua com a mesma regra lá, né? Dos hidrocarbonetos, dos álcoois. A única coisa que vai mudar seria o final mesmo, que é a terminação. Então o primeiro composto. Letra A. Então a gente tem um composto cíclico. Com 6 carbonos. Então a gente já pode começar. Composto cíclico, a gente começa sempre com o prefixo ciclo. 6 carbonos, então hexan. O an, porque a ligação é simples, dos carbonos são simples, então ciclohexan mais a terminação ona, então ciclohexanona. Então a letra A nós já está respondida, ciclohexanona. Letra B. Então a carbonila agora, pessoal, lembrando que o que difere uma cetona de um aldeído é porque nas cetonas a carbonila vem sempre entre dois átomos de carbono. Então eu tenho um carbono aqui e a carbonila no meio. Nos aldeídos, a carbonila era sempre na extremidade. Então essa é a diferença entre os dois. Então vou fazer a numeração: 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente fizer do outro lado, vocês percebem que não vai interferir na posição da carbonila, então eu posso numerar de qualquer lado. Então nós vamos ter 5 carbonos na cadeia principal, então pentan. Vou identificar a posição da carbonila, então 3 ona. É o grupo funcional cetona, então pentan 3 ona. Letra C. Novamente nós temos um composto cíclico, só que agora nós temos apenas 5 átomos de carbono. Então eu começo pelo prefixo, ciclo, 5 átomos de carbono, então ciclo, pentan, pente, né, 5 átomos de carbono, uan, porque as ligações do carbono são simples, mais a terminação ona, então ciclopentanona. Letra D. Aqui nós temos um composto. Aqui agora, pessoal, vocês percebem que a carbonila está mais próxima dessa extremidade. Então eu vou começar de cá. Então 1, 2. Então nós temos 8 átomos de carbono na cadeia principal. Então 8, o prefixo oct. As ligações são todas simples, então octan. Como a carbonila está no segundo, 2 ona. Então octan 2 ona. Letra E. Nós vamos numerar. Aqui agora a gente já percebe que a gente tem uma ramificação. Então tem um carbono fora da cadeia principal. Então a gente começa pela ramificação. Então 3-metil butan 2 ona.
Lembrando que alguns autores, pessoal, nesse caso da butanona, não precisaria numerar aqui, porque sempre ela vai vir no segundo carbono. Mas a gente pode usar que não está errado não. Então, butan 2-ona. Então, 3-metil-butan 2-ona. Questão número 2. Dê a nomenclatura dos compostos orgânicos abaixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é reconhecer a função. Então, diferenciar as funções aqui. No caso aqui, nós temos um exercício de aldeídos e cetonas. Então, vamos lá. Ó, carbonila na extremidade, então é o aldeído. Então, eu tenho 2 carbonos. Então, prefixo et. Então, etanal. Lembrando que é aldeído. Nós vamos ter a terminação sempre al. Né? Então, os aldeídos nós vamos ter que colocar sempre a terminação al. E as cetonas, quando a carbonila, vai ser sempre ona. Tá? Como reconhecer, pessoal? O aldeído, a carbonila está na extremidade. Tem um radical para cá e a carbonila na extremidade. As cetonas, eu vou ter a carbonila sempre entre 2 radicais carbonos. Então, a gente tem sempre ela aqui entre 2 radicais carbono. Então, um exemplo aqui, ó, esse composto aqui. Então, esse aqui, a carbonila está na extremidade, é um aldeído. Já esse composto, a carbonila está entre 2 carbonos, então é uma cetona. Tá? Mas vamos aqui na ordem. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3 carbonos, prop. Então, aldeído, propanal. Aqui agora, carbonila já está entre 2 carbonos, então cetona, 3 carbonos, então propanona. Ó, a diferença aí entre o aldeído e a cetona. Depois nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, nós vamos ter butan 2-ona. Aqui nós vamos ter, ó, 5 átomos de carbono. Só que a função aqui agora é aldeído. Então, pent 5, pentan, pentanal, né? O aldeído aí, pentanal. Cetona, 1, 2, 3, 4 carbonos. Começando a numerar sempre próximo da função. Então, eu vou ter 4 carbonos, but. Nós temos uma dupla ligação aqui. Então, but 3 em 2-ona. Ó. Então, aqui a gente identificou a posição da dupla ligação e a posição do grupo cetona. Então, a gente vai ter aí, fazer a nomenclatura dos dois. Continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está no número 3. Vamos começar a numerar de cá. 6. Lembrando que isso aqui não é ramificação, porque está na extremidade. Então, a gente vai ter o que ter? 3 é hexa. Então, hexan 3-ona. Então, hexan 3-ona. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, pentan 2-ona.
1, 2, 3, 4, 5, numerando a cadeia principal. Então, pentan, 3, ona. Aqui, pessoal, a gente reconhece a importância de estar numerando a posição do grupo. Vocês vão que esses compostos eles são diferentes, né? Apesar de terem 5 carbonos, eles são diferentes. Por quê? Porque a carbonila está aqui no carbono 3 e aqui no carbono 2, certo? Vamos numerar a cadeia principal. 4, 5, 6 carbonos. Então, hexa. Então, hexan, 2, ona. Aqui nós vamos começar a parte mais próxima da função. Eu tenho 4 carbonos, but. Agora apareceu uma ligação tripla, é um alcino. Então vou ter que identificar. Ela está entre o 3 e o carbono. Então, but 3 in. Ó, but 3 in. 2 ona. Tá? Nós vamos ter aqui o in, porque é uma ligação tripla. Aqui nós temos um dialdeído com 3 carbonos. Então nós vamos ter prop, propan, propano, dial. Porque nós temos 2 carbonilas. Ó, nós temos carbonilo nas 2 extremidades. Um aldeído ramificado. Então nós vamos ter o quê? 2 metil, 3 carbonos prop, então propanal, é uma função aldeído. Lembrando que a carbonila está sempre na extremidade, né? Aqui 1, 2, 3, 4. Então, ó, a ramificação está no terceiro carbono. Então, 3 metil, 4 carbonos but, então butanal. Grupamento cetona, eu vou começar a numerar mais próximo da função. 4, 5. Nós temos uma ramificação no quarto carbono. Então, 4 metil, pentan, né? Ligações de carbono são todas simples. 2 ona. Para identificar a posição do grupamento cetona. Bom, também, ó, grupo aldeído aqui na extremidade. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but. No caso aqui a gente tem uma dupla, tá no terceiro carbono. Então, but 3 em al. Tá? Também com o aldeído não tem necessidade de eu numerar. Então, but 3 enal, ou 3 butenal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 5 carbonos, a dupla está no terceiro. Então, pent 3 enal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter pente. No caso aqui, a ligação é tripla. Está no quarto carbono.
inal. Pente 4 inal. Numerar a cadeia principal. Então, nós vamos ter ramificação metil no terceiro carbono. 3-metil pentanal. Achamos a cadeia principal, nós temos duas ramificações metil. Então, nós vamos ter 2, 4 dimetil. Nesse caso aqui, nós temos uma cetona. Então, pente. Então, pentan, né? O grupo cetona está no terceiro carbono, então pentan 3-ona. Aqui nós vamos numerar. Cadeia principal. Então, nós temos duas ramificações. Então, 2 e 5 dimetil. Pente. A ligação dupla, então 3 em, mais a terminação do aldeído al. Então, 2,5 de metil, pente, 3-enal. Agora nós temos algumas cetonas cíclicas. Lembrando que todo composto cíclico nós começamos com o prefixo ciclo. Então, eu tenho 3 carbonos. Então, ciclo propanona. Aqui nós temos 4 carbonos. Então, ciclo butanona. 5 carbonos. Ciclo pentanona. E aqui nós vamos ter 6 carbonos, então a ciclo hexanona. 7 ciclo heptanona. E aqui nós temos o anel benzênico ligado a uma carbonila. Então, é um agrupamento característico dos aldeídos. Esse composto aqui recebe o nome de benzaldeído, né? Por causa do anel benzênico.